Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, os senhores e as senhoras. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da remuneração do depositário judicial quando de sua nomeação para fins de guarda e conservação dos bens penhorados em execução. O julgado que nós analisaremos, ele está em segredo de justiça e foi disponibilizado no informativo de jurisprudência número 762 do STJ. Então, informativo de jurisprudência número 762 do STJ, que tem como tema lá depositário judicial, guarda e conservação dos bens, ressarcimento, remuneração. Então, olha lá, o destaque dele é, pelo próprio STJ, não existe obrigação legal de que a remuneração do depositário seja determinada com base na tabela de custas de corte estadual. Como é que se deu os contornos fáticos desse julgado? Tivemos a propositura de uma ação de execução por título extrajudicial, e aí foi indicado a penhora um carro do executado e o juiz determinou, portanto, a penhora desse veículo do executado. Só que na decisão, o juiz fixou como depositário do bem penhorado, quer dizer, aquele responsável pela guarda e conservação do bem até a data até a data posterior do leilão, da expropriação judicial, o juiz fixou como depositário o próprio executado, o que é uma prática corrente nos processos de execução, por uma questão financeira, como eu vou explicar aqui adiante. Mas nesse caso, o exequente peticionou, após essa decisão, peticionou em juízo pedindo a reconsideração da decisão para que o juiz nomeasse um depositário judicial. E o juiz, portanto, concordou com a indicação de um depositário particular, que vai prestar, portanto, munus públicos. Isso foi deferido pelo juízo. E o juiz fixou uma certa quantia a título de remuneração pelos serviços do depositário. E é aqui que está o cerne da questão. O recorrente foi ao STJ dizendo que na corte estadual, na corte local, no caso era o Paraná, salvo engano, está em segredo de justiça, eu não tenho certeza, mas salvo engano, pelas consultas que eu fiz, era um julgado do Paraná. O juiz determinou um valor diferente do valor das custas, a tabela de custas do tribunal local. E o recorrente pediu, portanto, para que o tribunal utilizasse como parâmetro essa tabela de custas, que tinha um valor menor do que o juiz determinou diante das peculiaridades do caso concreto. O tribunal local julgou improcedente esse pedido. Não deu provimento ao recurso que pedia a aplicação da tabela. E no STJ, essa decisão foi mantida, como nós vimos no destaque. Não existe a obrigação de que seja estipulado como remuneração do depositário judicial essa tabela de custas do tribunal local. Os dispositivos que se referem a essa hipótese são, me perdoem, o artigo 840, que trata do depósito dos bens penhorados, com destaque para o inciso 2º, que é o que se aplica à hipótese, os móveis, semoventes e imóveis urbanos e os direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos em poder do depositário judicial. Esse segundo, o automóvel, é naturalmente um móvel. Isso ficaria, portanto, a cargo do depositário judicial. Só que a prática forense é em deixar o depósito com o executado, justamente porque a nomeação de um depositário faz surgir a obrigação de ressarcimento por esse serviço prestado pelo depositário. E no mais das vezes, isso acaba diminuindo o valor que o exequente teria ao final a receber. Percebam que o depositário está previsto nos artigos 159 seguintes. Perceba que lá a guarda e a conservação de bens penhorados, é a hipótese, arrestados, sequestrados ou arrecadados, serão confiados a depositário ou administrador, não dispondo a lei de outro modo.
caso foi indicado um depositário. E aí, olha aqui, ó, o cerne da questão. Artigo 160. Por seu trabalho, o depositário ou administrador perceberá remuneração que o juiz fixará, levando em conta a situação dos bens, ao tempo do serviço e às dificuldades da sua execução. É por essa razão, veja, muitas das vezes, logo o período entre a penhora e a expropriação com o leilão do automóvel é um período elevado. São muitos dias que decorrem. E a estipulação de uma diária, né? O depósito é feito por diária, quanto tempo que o carro vai ficar no depósito. Muitas das vezes o valor acaba se aproximando, o valor das custas do depositário acaba se aproximando, ou enfim, diminuindo sobremaneira o crédito exequendo. Então, na prática, costuma-se deixar com o executado e ele tem a obrigação também de conservar o bem até o momento da expropriação. Nesse caso, sabe-se lá por quê, o exequente entendeu por bem peticionar e pedir a remessa para o depósito. E que o juiz disse perfeitamente, é direito, está previsto em lei, remita-se ao depósito e estipulou o valor das custas. Vejam o artigo 160, levando em conta a situação dos bens, ao tempo de serviço, as dificuldades de sua execução. Quer dizer, a lei concedeu ao juiz um poder de concretizar no caso concreto, aplicar a lei em abstrato ao caso concreto e deu a liberdade para que o juiz fixe o valor. E como nós vimos, o recorrente, insatisfeito com essa decisão do juiz, do valor estipulado pelo juiz, recorreu ao tribunal para abaixar esse valor, porque o valor da tabela do tribunal era menor. E aí, para fechar a questão relacionada às despesas processuais, o que justifica a determinação que o exequente pague é o artigo 82. Né? Com exceção dos beneficiários da gratuidade de justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo. Nesse caso, o exequente requereu o depositário. O juiz nem tinha determinado, foi o requerente o exequente que requeriu. E aí, ó, antecipando-lhes o pagamento. Então, compete ao requerente, no caso, o exequente, antecipar o pagamento das custas do serviço do depositário. E não há um direito potestativo do requerente, no caso do exequente, a que seja utilizada a tabela de custas do tribunal. É evidente que essa responsabilidade pelas despesas do exequente, ela é uma responsabilidade provisória, porque o parágrafo 2º do próprio 82 prevê, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou. Então, provavelmente na situação, o exequente percebeu que o executado tem bens penhoráveis suficientes, né, tem um patrimônio suficiente, ou o próprio valor do veículo penhorado é suficiente para pagar o crédito exequendo e, ao final, todas as custas que ele antecipou. Então, é uma análise do caso concreto que nós não podemos aqui, em abstrato, analisar. Mas o certo é que o exequente antecipa o valor. E os custos que o processo teve, ele é ressarcido pelo princípio da causalidade. Né? Quem deu causa ao processo, portanto, o executado dá causa ao processo, porque não cumpriu espontaneamente a obrigação, deve ressarcir in totum as despesas de quem foi a juízo, do demandante, na hipótese aqui, o exequente. Então, o ponto central aqui, veja, vamos recapitular aqui a evolução do caso. Execução por título extrajudicial, foi penhorado um bem. Não há dúvida quanto a isso. Só que quando da penhora, o juiz determinou como depositário o executado, o que é praxe forense. E aí o exequente pediu que o bem fosse apreendido e removido para um depositário particular. O juiz deferiu e determinou que o exequente pagasse as despesas do depositário com base no valor que o juiz estipulou e não com base na tabela. E isso se dá por conta do artigo 160 do CPC. E aí o recorrente foi ao STJ pedindo para que fosse utilizado o valor da diária do depositário da tabela de custas do tribunal local. Qual foi a decisão do STJ? Negativo. O artigo 160 permite que o juiz, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, estipule o valor e prevaleceu, portanto, o valor da diária fixada pelo juízo. Okay? O exequente vai ter que tomar esse prejuízo, vamos assim dizer?
Não. Ele, ao final, será ressarcido, pelo menos em tese, 82, parágrafo 2º, ele é ressarcido pelo vencido, que foi quem deu causa à ação. Aí, se o vencido vai ter, ao final, condição financeira de lhe ressarcir por completo, é uma análise que nós temos que ver, no caso concreto, a situação financeira, econômica do executado. Ok? Mas ele tendo bem suficiente, ele vai pagar o crédito exequendo e toda a despesa que o exequente teve, talvez tenha sido por conta desses fatores que, nesse caso, o exequente pediu a indicação de um depositário para conservar o bem, o automóvel. Ok? Então, senhores, acho que é isso por hora. As principais observações quanto a esse julgado. Nós vamos ficando por aqui e em breve, dentro de em breve, nós teremos mais vídeos analisando as decisões mais relevantes, seja do processo civil ou de outra matéria, das nossas cortes supremas, ok? Fiquem todos os senhores com Deus, forte abraço e até a próxima.